Davi, ele sabia quem ele queria ter ao seu lado e eram pessoas fiéis. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, é muito importante para o nosso canal o comentário, para sabermos no que precisamos melhorar. Dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos e nós vamos ver que Davi sabia que ele queria fez ao seu lado, mas logo após a nossa vinheta. Pois pessoas fiéis são pessoas dignas de confiança. Vamos ao nosso tema. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Nosso texto base está em Salmo número 101, verso 6, que diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Em outra versão, procuram os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O Salmo número 101 foi escrito por Davi. Davi já era rei de Israel e ele mostra que quem ele queria que estivesse ao lado dele para o servir tinha que ser pessoas fiéis e tinha que ser pessoas que andavam em caminho retos, que andavam nos caminhos do Senhor. Fiel é uma pessoa que é digno de confiança, que dá mostras de lealdade, é uma pessoa leal que não contraria a confiança daquele que deposita nele. Mas a gente vê que o rei Davi, ele procurava os fiéis da terra para servir a ele. Vamos entender por quê? Porque a pessoa que é fiel, ela é considerada uma pessoa notável, uma pessoa admirável, uma pessoa importante, uma pessoa valorosa. Muitas pessoas procuram pessoas de alta posição ou procuram pessoas que tenham outras qualidades, mas a pessoa fiel é uma pessoa notável, admirável. Ela sim é uma pessoa importante e valorosa. No Salmo 16, verso 3, a gente vê Davi falando: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aquele que alegrava o coração do rei Davi era o homem que era fiel. E a pessoa fiel é uma pessoa leal e ela é abençoada por Deus, como Salomão mostra em Provérbios capítulo 28, verso 20, o homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. O caminho da bênção é ser fiel, é ser leal, mas também o homem que é fiel, ele é digno de confiança. Mateus capítulo 24, verso 45, Jesus fala em uma parábola: sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Olha a pergunta de Jesus. Ninguém vai entregar a tua casa para uma pessoa que não é de confiança cuidar, administrar. E o rei Josias, ele mostra que ele tinha confiança em quem estava fazendo o trabalho de reparar o templo. Segundo Reis, capítulo 22, verso 7. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Olha que tremendo! Quem é fiel é honesto. Mas na quarta qualidade que eu quero falar é que o homem fiel, ele age com bom senso. Lucas capítulo 12, verso 42, Jesus fala: ao que o Senhor lhe asseverou. Quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos
para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido. É justamente a parábola, só que agora em Lucas, quando Jesus fala: quem que vai querer uma pessoa que não é fiel para trabalhar para ela? O homem que é fiel, ele age com compromisso, ele é comprometido. Nós vamos ver na parábola, Jesus falando em Mateus capítulo 24, verso 45 a 47, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Olha o que Jesus fala: feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Olha que tremendo! Ele dá ao senhor dele o melhor dele. Ele é comprometido com a responsabilidade que o senhor dele deu para ele. Ele se mostra uma pessoa perseverante, e ainda o nosso Jesus fala: bem-aventurado será esse servo, porque quando o Senhor voltar, vai encarregar ele de todos os seus bens. A pessoa que é fiel, ela não age com falsidade. Salmo 26, verso 4. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. É interessante que tem um velho ditado que diz: diga com quem andas, que eu digo quem tu és. E as pessoas, elas julgam mesmo. Se a gente quer andar com pessoas desonestas, com pessoas que são desleais, as pessoas olham para nós e nos julgam como iguais. Não necessariamente é assim, mas a gente toma cuidado e preserva o bom nome que o Senhor nos deu. Mas aquela pessoa que é fiel, sabe o que ela traz para si? Ela traz Deus, porque Deus, ele é com a pessoa que é fiel. Salmo 18, do verso 25 e verso 26, Davi fala: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Então o fiel, ele tem a presença de Deus, porque quem é fiel ama o Senhor. A gente vê Moisés falando em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Quem é fiel, ele ama ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. E é muito importante, nós já vimos que o fiel é uma pessoa honesta. É importante a gente entender, porque o próprio Salomão fala em Provérbios capítulo 12, verso 17, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. E a gente vê o porquê Davi procurava ter com ele, trabalhando com ele, servindo a ele, pessoas fiéis. O fiel, ele é ricamente abençoado por Deus. Provérbios capítulo 28, verso 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo, porque quem tenta se enriquecer depressa vai agir com deslealdade, vai agir com desonestidade. E Deus, ele preserva os fiéis. Davi fala no Salmo 31, verso 23, amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Então Davi, ele tinha muitos motivos para procurar somente pessoas fiéis para estarem com ele. E olha, acho que mesmo com todo esse cuidado, Davi, ele passou por muitas pessoas mentirosas, muitas pessoas falsas, muitas pessoas que o prejudicaram. E o rei Davi realmente queria ao lado dele pessoas tementes a Deus, porque o fiel, ele teme a Deus porque ele faz o que Deus manda, se apartando do mal. Provérbios capítulo 3, verso 7, Salomão fala:
não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Então você vê, pessoas fiéis são pessoas tementes a Deus e elas se apartam do mal. Mas as pessoas fiéis que temem a Deus, ela não vai fazer o que desagrada a Deus, ela vai procurar fazer o que agrada a Deus. Provérbios capítulo 8, verso 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Olha, Salomão, ele mostra as coisas que desagradam a Deus. A soberba, a arrogância, andar no mau caminho, a boca mentirosa, a boca perversa, ele fala que ele aborrece porque desagrada a Deus. Mas aquele que teme a Deus, ele consegue andar nos caminhos do Senhor. No Salmo 128, verso 1, fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ele busca a orientação de Deus, ele observa os mandamentos do Senhor. No Salmo 119, verso 63, associo-me a todos os que te temem e observam tuas ordenanças. Ai, como é gostoso a gente conhecer pessoas que gostam de andar segundo os desejos do Deus Todo-Poderoso, seguindo as orientações do Deus vivo, porque os que temem ao Senhor, eles procuram viver de acordo com os mandamentos de Deus. Salmo 119, verso 1, bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Pessoas assim são pessoas honradas por Deus, porque vivem para agradar a Deus. Salmo 15, verso 4, a seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. As pessoas fiéis são pessoas de caráter. Eles temem a Deus e mesmo quando eles vão sair no prejuízo, eles mantêm a palavra deles. As pessoas tementes a Deus são pessoas abençoadas por Deus. Salmo 115, verso 13, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas ele abençoa aqueles que são fiéis, aqueles que temem a ele. E ainda a gente vai entender que o salmista fala que aquelas pessoas que temem ao Senhor são pessoas felizes. Salmo 112, verso 1, aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme o Senhor, realmente, porque anda na presença do Senhor, porque segue as orientações do Senhor, porque anda para agradar ao Senhor, porque vive para a glória do nome do Senhor. E observando os motivos que eu listei, que podem ser motivos possíveis que Davi, ele queria ter ao seu lado homens fiéis, homens que andam no caminho reto para servir a ele. E nós paramos um pouquinho nessa lista e olhamos para nós. Será que nós temos tido esse mesmo olhar para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que as pessoas também nos olham e elas nos enxergam como pessoas fiéis, como pessoas que temem a Deus? Mas eu vou dar um exemplo para você de um homem que foi fiel ao Senhor dele. E olha, por causa da fidelidade dele, ele foi mandado para a prisão. Sabe quem eu estou falando? É José. Gênesis capítulo 39, verso 8 e verso 9. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor. José recusou deitar com a mulher de Potifar e ele diz à mulher de Potifar: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher.
Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ainda a gente vê José mostrando a fidelidade dele a um homem, e este homem mandou ele para a prisão, mas ele tinha mostrado a fidelidade dele, mais importante, ao nosso Deus. Ele recusou trair o senhor dele, Potifar, e recusou trair, desagradar, fazendo o que não agrada ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí a gente vê que Deus, ele testemunhou de um homem. Esse homem é Moisés, e Deus fala que ele é fiel. Números capítulo 12, verso 7, que diz: contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Olha que tremendo, olha que testemunho lindo que Deus fala sobre Moisés. Paulo, ele testifica da fidelidade de Tíquico. Colossenses capítulo 4, verso 7 e verso 17. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou começar a concluir. A Bíblia, ela nos mostra muitos homens que foram fiéis, que fizeram seu trabalho com responsabilidade, que assumiram, e eles se mostraram homens que honraram a quem ele servia e ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eles não foram homens infiéis, eles não trouxeram prejuízo àqueles que confiaram nele, eles não agiram com falsidade. E o rei Davi, ele queria justamente isso, ser servido por homens fiéis, porque pessoas fiéis, pessoas que temem a Deus, buscam agradar a Deus, são dignos de confiança, andam com integridade, buscam honrar aqueles que confiam neles. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.